o tema dessa nossa conversa que vai ser maravilhosa. Olha, guardem bem, hoje é dia 15 de março de 2020. Você nunca mais vai esquecer essa data, amém? Porque o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu estou profetizando, se você quiser tomar posse, você toma posse. Você não quiser tomar posse, deixa para o outro, amém? Então hoje, dia 15 de março de 2020, algo extraordinário na sua vida. Vocês não vão esquecer esse dia, amém? Não vão esquecer. É maravilhoso. Deus está preparando um novo povo, é isso? E esse povo se chama remanescente. Você sabe o que é um remanescente? Remanescente é assim, olha, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um bairro lá que chama... eu me esqueci. Como é que é o nome do bairro que tem um monte de japonês? Liberdade. E ali vieram muitos imigrantes japoneses, né? E vieram aqueles imigrantes com seus filhinhos pequenos, papapá, e eles falavam japonês entre eles. Aí veio a primeira geração, continuaram falando japonês. Aí aquela primeira geração teve filhos, já misturou um pouquinho com o brasileiro, e aí eles começaram a falar português e japonês, papapá. A terceira geração, a quarta geração, de repente quase todo mundo está falando só português e ninguém mais sabe falar com o vovô, com o bisavô em japonês. Mas existe um remanescente. Um grupo de pessoas que ainda permaneceu, que não perdeu aquela essência. Isso é remanescente. Vocês entenderam o que é uma remanescente? Amém? É aquilo que ficou, aquilo que guardou, aquilo que conservou, como nós ouvimos ontem aqui na pregação. E Deus está preparando esse povo, uma remanescente, para ser canal da sua glória. Então esse remanescente, aleluia, isso me arrepia. Esse remanescente vai ser o canal da glória de Deus para o resto do mundo. Amém? Eu quero fazer parte desse time. Eu quero ser uma dessas que vai ser, dessas pessoas que vai ser a remanescente. Que vai manter a essência, que não vai perder, que não vai se corromper. Eu não quero perder isso, amados. Eu quero ser o canal da glória de Deus em todo o mundo. Esse povo que Deus está preparando é um povo com P maiúsculo, que está dentro de um outro povo. Então é um povo dentro de um povo. Vocês entenderam o que é um povo dentro de um povo? Amém. E esse povo dentro de um povo, que é chamada remanescente, Jesus chamou de ao vencedor. Esse povo Jesus chamou de ao vencedor, aos vencedores. Jesus também chamou de o grande exército. E que essas armas desse grande exército, né, que nós lutaremos com elas, essas armas não serão carnais, não serão metralhadoras, não serão granadas, não serão bombas, mas armas espirituais para destruir fortalezas da nossa mente. E esse povo, a remanescente, um povo que o Senhor separou. Um povo que o Senhor está treinando. Serão aqueles que Ele chamou de fortes e que farão proezas. Vamos ver isso na palavra de Deus? Todos esses nomes que o Senhor usou para falar da sua remanescente, da sua noiva. Então Ele falou ao vencedor. Abram lá em Apocalipse. Apocalipse tem Gênesis, né? Depois tem um monte de outros livros, aí está lá no fim Apocalipse. Então vamos lá no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia.
no capítulo 2, o verso 26, Apocalipse capítulo 2, verso 26, Jesus diz assim à sua igreja, à sua amada: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, um uau, que bacana. Isso é tremendo. Aí, anda um pouquinho na sua Bíblia, Apocalipse 3, verso 21, Apocalipse 3, verso 21, ele também fala do vencedor. Ele diz assim: ao que vencer, Fabi, eu lhe concederei que se assente comigo no seu trono. Para você também, Nayara. É para você também. Glória a Deus. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Jesus também falou de um grande exército, né? A Bíblia fala de um grande exército que o Senhor está preparando. Vai lá em Isaías, Antigo Testamento. Então você tem lá Salmos, aí começa os profetas, aí você tem Isaías. Vamos lá, Isaías, no capítulo 13. Capítulo 13 de Isaías. Olha que coisa linda, hein? O grande exército. Segura aí, Bianca. Olha só. Verso 4. Isaías 13, verso 4. Diz assim: escutem, escutem. Há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem. É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. E esse exército somos nós. Eu sou soldado nesse exército. Eu me alistei nesse exército. E é desse exército que nós vamos falar hoje. A remanescente, aqueles que sobreviveram às ciladas, às delícias que o mundo nos oferece, que tem oferecido, que continua oferecendo e que vai continuar oferecendo para todos nós. E as armas? Eu falei lá no início das armas. Efésios, vamos lá, carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, começam as cartas. Efésios capítulo 6, verso 11, uau, isso aqui vai ficar bom, hein? Isso aqui vai ficar bom, Mariette se prepara, isso aqui vai ficar bom. Efésios 6, verso 11, Efésios 6, verso 11, e as armas? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então as nossas armas, nós vamos nos revestir da armadura de Deus. 2 Coríntios agora, vai lá, 2 Coríntios capítulo 10, está antes de Efésios, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, fala ainda de armas. Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa tropa, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas da mente, aquelas setas que nos atacam. E eu também falei no início que o povo que Deus está preparando é um povo forte e que este povo fará proezas. Vamos ver na Bíblia, Salmo 60, lá no meio da Bíblia, Salmo 60, verso 12. Salmo 60, verso 12.
A palavra de Deus diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará a cabeça dos nossos inimigos. Então não é você que tem que sair pisando cabeça de inimigo. Nós faremos proezas em Deus, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Aleluia! Aleluia! Para isso, para fazermos parte dessa remanescente, desse grande e poderoso exército do Senhor, o povo dentro de um povo, a remanescente, nós vamos precisar de treinamento e se submeter à disciplina do Senhor. Você quer participar desse grande exército? Você quer fazer parte dessa remanescente? Então, você e eu vamos precisar passar por um treinamento e nos submetemos à disciplina do Senhor. Então vamos lá. E existe um verdadeiro treinamento, Eliezer. Um verdadeiro treinamento, um tratamento de Deus para os escolhidos dele, para esse alto chamado, para aqueles que serão os filhos maduros que a Bíblia fala e que o mundo tanto espera, e que lá em Romanos, no capítulo 8, verso 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. O mundo não está aguardando uma criancinha, um bebê, num presepinho. Ele quer filhos maduros, que tenham autoridade, que tenham conhecimento, para fazer parte desse grande exército. E esse treinamento, ou esse tratamento de Deus, ou ainda a disciplina de Deus, é algo muito intenso, queridos. É obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós podemos chamar essa obra, esse tratamento de fogo refinador, ou fogo consumidor. E todos desse exército de elite, é uma tropa de elite, coronel. É uma tropa de elite, né? Aquela tropa que é totalmente preparada para aqueles momentos mais difíceis. Mas esse exército de elite, esses soldados, esse povo, eles terão que passar por esse preparo e no final ser aprovado na absoluta submissão à vontade de nosso Senhor. Vocês entenderam a introdução? Uma vez, isso foi em 2007, Mark Schubert, ele nos ensinou muito, ele nos transferiu muito, né? Principalmente a mim e a Mariette. E em 2007 ele contou para nós uma história de um pastor americano chamado William Britton, ou Brighton. Mas esse pastor americano, em 1963, ele participou de uma conferência em Oklahoma, nos Estados Unidos. E esse pastor, ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele teve uma visão muito interessante. Então, há 13 anos atrás, o Mark nos passou essa visão dele e nós estudamos essa visão e achamos muito interessante. E eu gostaria de passar para vocês hoje, porque os nossos tempos estão novamente pedindo para lembrar dessa visão desse pastor William Brighton. Eu vou compartilhar com vocês, né? Porque o dia do Senhor está mais próximo hoje do que em 2007 e do que 1963. O dia do Senhor está muito mais próximo. Eu não sei se vai ser aproveitando a carona desse corona, que o dia do Senhor está chegando, não sei. Eu sei que você precisa fazer parte desse exército. Você precisa fazer parte dessa remanescente. Eu preciso fazer parte desse exército. Eu preciso fazer parte dessa remanescente. E a história é assim.
esse pastor ele teve uma visão, e ele viu numa estrada de terra. Então eu queria que vocês agora dessem asas à imaginação, né? Comecem a imaginar uma estrada de terra no meio de um campo, cerca dos dois lados, aquele campo verde, bonito, e uma estrada de terra passando por ali. E lá na frente, então, ele viu uma carruagem real, uma carruagem toda revestida de ouro e pedras preciosas. E essa carruagem, eu gostaria que vocês imaginassem, ela era puxada, ela era movida por 6 cavalos, 6 alazões, cavalos muito bonitos, muito fortes, 6 cavalos, 2 à frente, 2 no meio e 2 atrás. Então na visão dele ele viu essa carruagem linda, folhada de ouro, revestida de ouro, pedras preciosas, e 6 alazões, 6 cavalos fortes. E naquele momento da visão, os cavalos estavam parados, totalmente inertes. Eles não se mexiam, quietos. A carruagem estava parada. Mas por quê? Então, na visão, aquele pastor, ele viu que o cocheiro, o condutor daquela carruagem, ele estava embaixo da carruagem. Ele estava no chão, deitado de costas, bem atrás de um dos cavalos da frente, e ele estava mexendo nas rodas dianteiras da carruagem. Então aquele cocheiro estava deitado de costas, mexendo bem ao lado ali das patas dos cavalos, e os cavalos quietos. E aí esse pastor, ele imaginou, ele pensou, uau, ele está num lugar muito perigoso, porque se um desses cavalos chutasse ou pisasse para trás, com certeza iria matar aquele cocheiro. Ou se eles decidissem ir para frente, ou se assustassem, eles puxariam a carruagem para cima daquele cocheiro. Mas uma coisa interessante, aquele cocheiro, ele não parecia nem um pouco assustado. Ele estava muito tranquilo, mexendo na roda daquela carruagem. Porque ele sabia, olha só, que aqueles cavalos, aqueles alazões, eles eram disciplinados. E eles não se moveriam enquanto ele não desse o comando para se mover. Os alazões, eles estavam simplesmente em posição, imóveis, esperando a voz do mestre. Então essa primeira visão, uma carruagem, o cocheiro arrumando a roda, os cavalos quietos, fortes. Aí ele viu nos campos, então lembra que a estrada no meio, campo verde, bonito, do lado, cercado por cerca. Enquanto ele via a carruagem, ele viu também 2 jovens potros, 2 cavalos novos, adolescentes. E esses potros, eles estavam no campo aberto. E eles se aproximaram da carruagem e ficaram ali encantados, impressionados, e pareciam que eles diziam assim para os cavalos, né, para os alazões, pareciam que eles diziam, olá, tudo bem com vocês? Que carruagem linda! Diz uma coisa, vocês querem vir aqui brincar conosco? Nós temos muitos jogos legais, nós vamos correr com vocês, venham nos pegar. E eles pulavam e davam coice no ar, levantavam as patas, sacudiam os rabos, corriam de um lado para o outro naquele campo aberto. Mas quando eles olhavam para trás, os cavalos da carruagem não os estavam seguindo. Esses potros ficaram confusos. Eles não sabiam nada sobre arreio. Eles não entendiam por que aqueles cavalos tão fortes, tão bonitos, tão vigorosos, não queriam brincar com eles. E os potros então gritavam, por que vocês não correm conosco? Vocês estão cansados, vocês são fracos, vocês são velhos demais, vocês não têm força para correr, vocês são muito sérios, vocês precisam de mais alegria na vida.
Mas os cavalos, os alazões, eles continuavam quietos e em posição. Não bateram as patas, nem balançaram as cabeças, eles permaneciam atentos, esperando pela voz de comando do mestre. E novamente os potros gritavam para eles: por que vocês ficam aí no sol quente? Venham aqui à sombra dessa linda árvore. Venham e se alimentem conosco, está muito boa, vocês parecem estar com sede. Venham e bebam de um dos nossos ribeiros de águas cristalinas e frescas. Mas os cavalos responderam apenas com um olhar, quietos, esperando pelo comando de prosseguir com o rei que estava na carruagem. Uau! Aí agora a cena muda. Então nós vimos a cena da carruagem parada, os potros, que nem doidos. Agora a cena muda. E esse pastor então ele viu que laços caíram ao redor dos pescoços dos dois potros. E eles então foram levados para o curral daquele mestre, para treinamento e disciplina. E em lugar então daquele campo aberto, agora era um confinamento, uma prisão, um lugar fechado do curral, com terra marrom, com cercas altas. E os potros então eles corriam de um lado para o outro da cerca, buscando liberdade, mas descobriram que eles estavam confinados a esse lugar de treinamento. Então o treinador começou a trabalhar com eles, com o seu chicote e com as rédeas. Uau! Que é isso? Cadê a nossa liberdade? Hein, potrinho? E a nossa liberdade? Eles não entendiam a razão para aquela tortura, aquela terrível disciplina. Que grande crime eles tinham cometido para merecer aquilo agora? Eles não tinham ideia da responsabilidade que estava para lhes ser dada quando eles tivessem se submetido àquela disciplina e aprendido perfeitamente a obedecer o mestre e terminar o seu treinamento. Tudo que eles sabiam era que esse processo era a coisa mais terrível que eles já haviam visto. Um dos potros, eram dois irmãos, um dos potros, durante o treinamento, ele disse: isso não é para mim. Eu gosto de liberdade, meus montes verdes, meus ribeiros de água fresca. Eu não vou mais aceitar essa prisão, esse terrível treinamento. Então, ele achou um modo de escapar, pulou a cerca e correu feliz de volta para as campinas verdejantes. Ok? O mestre, o treinador, ele se entristeceu. Ele viu o potro fugindo, mas deixou ir. Ele não fez nada para impedi-lo. Nada. Livre arbítrio. E ele passou a concentrar toda a sua atenção no outro que ficou, no potro que não fugiu, que se submeteu àquele treinamento. Ele queria aprender os caminhos que o mestre tinha para ensinar. E o treinamento então se tornou mais duro do que nunca, mas ele estava rapidamente aprendendo mais e como obedecer o simples desejo do mestre e a responder, mesmo quando o mestre não falava nada. Se não houvesse treinamento, nem teste, não haveria nem submissão, nem rebelião de nenhum dos potros. Pois nos campos, que eles ficavam, não tinham a oportunidade de se rebelar ou de se submeter. Eles eram livres. Eles estavam sem pecado, estavam inocentes.
mas quando foram trazidos para aquele lugar de teste, treinamento e disciplina, então se manifestou a obediência de um e a rebelião do outro, que estava onde? Escondida no coração daqueles cavalinhos. Finalmente, o período de treinamento daquele potro que continuou foi concluído. Então o jovem animal foi recompensado com sua... Opa! O treinamento terminou. O jovem foi recompensado com a sua liberdade e enviado para os campos? Não. Mas terminou o treinamento? Não. Um confinamento maior ainda estava por vir. Agora caiu um arreio sobre os lombos, sobre os ombros daquele potro. Agora ele descobriu que não havia nem mesmo liberdade de correr por aquele pequeno curral, pois com um arreio ele só podia se mover onde e quando o mestre falava. E a não ser que o mestre falasse, ele iria ficar quieto e imóvel. Aí a cena muda. E ele vê o outro potro, de pé, numa colina, se banqueteando com aquela grama verdinha. Então, do outro lado do campo, vinha pela estrada a carruagem do rei, puxada novamente por 6 cavalos. E com surpresa, aquele potro, o potro rebelde que estava solto nas colinas, com surpresa, ele viu que na liderança daquela carruagem, no lado direito, estava aquele seu irmão potro, agora forte, maduro, pelo bom milho do estábulo do mestre. E ele viu os lindos enfeites balançando ao vento. Notou as brilhantes bordas de ouro do arreio sobre o seu irmão. Ele ouviu o tilintar dos sininhos que estavam nas patas do seu irmão. E a inveja veio no seu coração. Então ele reclamou para si mesmo: por que meu irmão foi tão honrado e eu sou tão negligenciado? Eles não colocaram sinos nos meus pés, nem enfeites em minha cabeça. O mestre não me deu a maravilhosa responsabilidade de puxar a sua carruagem, nem colocou sobre mim um arreio de ouro. Por que eles escolheram o meu irmão ao invés de mim? E aí aquele pastor, então, durante a visão, o Espírito Santo dá uma resposta a ele. Porque se submeteu à vontade e à disciplina do mestre, e o outro se rebelou. Por isso, um foi escolhido e o outro foi desprezado. Amados, se você ouviu de alguém que não existe condenação, que Deus é amor, e inclusive para todos que fazem o que querem, vocês foram terrivelmente enganados. Existe sim uma tal de condenação. Continuou a visão daquele pastor e ele viu chegando de uma forma avassaladora uma grande fome sobre toda a terra. E aquela grama verde que tinha nos campos se tornou morta, seca. Os pequenos riachos todos secaram, não existia mais água, não existia mais comida. E aí ele viu aquele pequeno potro, e ele ficou impressionado porque ele viu aquele pequeno potro. Aquele potro continuava pequeno, minguado. Aquele potro parece que ele nunca amadureceu, nunca cresceu, nunca se tornou forte. E à medida que aquele potro, ele corria daqui para lá pelos campos, ele procurava ribeiro de águas, ele procurava gramas, sombra, mas ele não achava nada. Mas ainda assim ele corria, aparentemente em círculos, procurando por algo para se alimentar, matar a sua fome, mas não encontrava nada. E certo dia, esse potro estava
de pé próximo à colina, magro, doente, pernas fracas, vacilantes, e ele se perguntava para onde ir para encontrar alimento e como encontrar forças para ir. Parecia inútil, pois não existia mais comida nem água, eram coisas do passado, e todo o esforço de encontrar só trazia mais fome, mais cansaço e mais sede. E de repente ele vê novamente a carruagem do rei vindo, puxada por 6 cavalos grandes, fortes. E ele viu seu irmão mais uma vez forte, músculos ondulados, lustroso, bonito, muito bem tratado. E seu coração ficou surpreso e perplexo. E ele então gritou bem alto: meu irmão, onde você acha alimento para mantê-lo forte e saudável nesses dias de fome? Meu irmão, eu corri por todo lado, na minha liberdade, buscando alimento e não encontrei nada. Onde você, em seu terrível confinamento, encontra alimento nesse tempo de seca? Diga-me, por favor, eu preciso saber. Então seu irmão respondeu: na casa do meu mestre, há um lugar secreto nos limites do confinamento do seu estábulo, onde ele me alimenta com a sua própria mão, e seus celeiros nunca se esvaziam, e seus poços nunca secam. E com isso o Senhor me fez saber que no dia em que as pessoas estão fracas e famintas em seus espíritos, que aqueles que tiverem perdido sua própria vontade, tiveram entrado no lugar secreto do Altíssimo, no absoluto confinamento da sua perfeita vontade, então esses terão abundância do milho do céu e um fluir interminável de águas frescas, de revelação do Espírito Santo. E assim terminou a visão daquele pastor. O que nós podemos aprender com isso que o Senhor mostrou àquele homem há 57 anos atrás? Amados, eu queria que vocês meditassem um pouco. O que vocês acham? Não é muito mais gostoso correr livre pelos campos e fazer tudo que o mundo faz? O Nildo está lá fora, o pastor Onildo está lá fora hoje cuidando dos carros, o pastor Samuel está aqui dentro. Os dois têm uma oficina, né, de carros. Aí chega um figurão lá, Samuel, um carrão, baita carrão, e aí ele reclama lá que está ouvindo um barulhinho no ar-condicionado. Aí o pastor Onildo vai lá, abre e vê que caiu uma folhinha de árvore ali que está fazendo aquele barulhinho. E é só tirar aquela folhinha. Fala a verdade, não dá vontade de dizer para ele que é a repimpoca da parafuseta? O cara é figurão, cheio da grana, entrou esnobando, me chamou de, olha aqui meu carro. Não dá vontade de enfiar a faca, Samuel? E depois que o Nildo então tirar a folhinha e falar, é só folhinha, o Samuel chama, ele fala, vem cá que seu carro precisa de balanceamento, precisa de rolamento novo nas rodas. É muito mais fácil fazer o que o mundo faz, amados? Não é muito mais tranquilo correr livre pelos campos? Aí a esposa aproveita e diz assim, meu marido é um banana, não vou ser submissa a coisa nenhuma. É muito mais fácil para as esposas
tomarem toda a frente, tomarem toda a rédea, ela é mais esperta, ela é mais inteligente, ela sabe mais, o cara é um banana. É muito mais fácil. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o mestre ensina. No confinamento, o mestre ensina que nós temos que ser honestos, que as esposas têm que ser submissas aos maridos. Mas o mundo não diz isso. Eu prefiro correr pelos campos, pelas gramas verdes. E aí o marido, quanta mulher por aí me dando sopa, me dando bola, e eu aqui. Não é muito mais fácil arrumar mais 2 ou 3 fora de casa, trocar a minha de 54 por 2 de 27. No confinamento do mestre não funciona assim. E aí a menina e o menino, por que eu não posso ficar? Por que eu não posso dar uns amassos? Todo mundo faz, qual é o problema? Por que eu não posso sair aí agarrando, beijando? Todo mundo faz. Namoradinho hoje dorme na casa da namoradinha. Dorme coisa nenhuma, né? Não é muito mais fácil do que ficar no confinamento, se preservar. Eu me casei com 27 anos, eu me casei casto. Me casei com uma mulher de 21, virgem. Não é muito mais fácil conhecer 5 ou 6 diferentes, passar pela mão de 4, 10, 20, cada noite com um, cada dia sai com outro. Os outros potros estão fazendo isso. Por que eu tenho que ficar aqui nesse confinamento? Por que eu não posso fazer o que as outras fazem? Casar para quê? Daqui a um tempo eu sei que não vai dar em nada. Cada um vai para um lado. E outra, né, pastor? Pô, tá caro para casar. Aí o pastor chega para você e fala assim: vem cá, eu faço seu casamento, eu não vou cobrar nada. Não, pastor, mas tem que fazer festa. Ô, pastor, tem que vir de branco. É mais fácil as coisas do mundo, amados. É muito mais fácil correr pelos campos do que ficar no confinamento do mestre. O que tem a ver eu tomar aquela cervejinha e aquela caipirinha, aquela batida do que mesmo? Não, tá bom. Esperto, hein? O que tem, pastor? Eu estou na praia, ninguém está vendo. Ah, hipócrita. Ninguém está vendo. O que tem eu dar aquela puxadinha naquele cigarrinho? O que tem eu usar aquele pozinho, aquela pedrinha? Agora eu estou na faculdade, ninguém mais manda em mim. Faço o que eu quiser. O pastor é muito chato. Ele é muito exigente. Ele quer que eu leia a Bíblia inteira nesse ano. E ainda tem que ser do jeito dele, da forma que ele está dizendo que tem que ser programada. Qual é a dele? Eu gosto de ler a Bíblia, mas do meu jeito. É assim que eu gosto de ler. Mas você é líder. Mas você é responsável. Mas você faz parte da remanescente. Você precisa ir para o confinamento do mestre. Eu sou livre.
Amém, você é livre. Orar para quê? Dar dízimo? Tá brincando. Oferta? Que é isso? Eu preciso ir para esse confinamento. Bem, orar para quê? Eu prefiro ver meu joguinho, ver a minha novela, ver o meu seriado, a minha série preferida. Por que eu vou parar, orar? Para quê? Já tem que ir ao culto. Que coisa, vou ter que ir domingo no culto. Mas eu vou dar um jeito, eu vou enrolar aqui para tomar banho, eu vou enrolar aqui para me preparar, porque aí eu demoro para me vestir, e aí, quem sabe, até desistem de ir. Mas se não desistirem, pelo menos eu chego já no meio. Louvor já está acabando. Não tem aquele negócio chato de ficar cantando a mesma coisa. Santo, santo, santo. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Sabe, amados, Deus está preparando um povo, uma remanescente, para derramar a sua glória. O povo dentro de um povo, os vencedores, o grande exército, o povo forte que fará proezas, o povo que entende e que passou pelo treinamento e se submete à disciplina do Senhor. O povo que passou pelo fogo consumidor. Filhos maduros que o mundo tanto espera, porque a ardente criação geme esperando pela manifestação dos filhos maduros de Deus, pelo pelotão de elite. É isso que o Senhor espera. Ele não está esperando uma noiva bebê, uma noiva criança, uma noiva que só toma leitinho. Ele precisa daqueles que são alazões, para ele poder colocar o seu arreio enfeitado de ouro, de pedras preciosas. Você quer carregar a glória de Deus? Você quer ser usado pelo Senhor? Então acabou. Acabou essa libertinagem. Acabou. Não tem lugar mais para isso. Os dias estão contados. Pastor, apaga a luz, por favor. Os dias estão contados. Essa canção diz: fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. O Deus Mamon, o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus prazeres, o Deus eu mesmo, meu umbigo. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Convido você para se colocar em pé. Um novo dia está para amanhecer. Uma nova história para se cumprir. O choro já durou a noite que precisava. E agora é chegado o amanhecer.